Amém, amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. E que maravilha todo esse testemunho, todo esse tempo me deixa muito mais feliz ainda e assim, e ver o quanto Deus tem trabalhado na vida de todos aqui em comum, né? E é a partir do momento que a gente entrega essa direção para Ele, entrega a nossa vida para Ele e confiamos, né? Podemos ver o resultado. E vale lembrar que a partir do momento que deixamos com que Ele tome o controle, não há espaço para dúvidas, não há espaço para murmuração, não há espaço para reclamar do que está dando certo ou do que está dando errado. Mesmo aquilo que parece que está errado, é Ele que está no controle, né? O interessante é que durante a semana não nos falamos, durante a semana não trocamos mensagens. Eu sei que tem o grupo aqui onde todos comunicam e colocam as suas palavras e louvores e tudo, mas eu, em rede social, eu digo que eu não sou tão ativo assim, então eu não participo ali no grupo, eu só acompanho algumas mensagens, mas então não nos falamos durante a semana nem nada, mas esse testemunho vem muito de encontro com o que eu passei também essa semana, com um pouco do que eu quero trazer hoje aqui. E Deus é tremendo, Ele faz as coisas de uma maneira que a gente não consegue entender. Eu tive que fazer uma viagem essa semana e, e saí de casa muito cedo, com um tempo muito feio, saí na chuva e cheguei no aeroporto molhado. E cheguei lá sem entender o que estava acontecendo e conversando com Deus o tempo todo, tentando pensar em alguma mensagem, preparar alguma coisa já também para o dia de hoje. E aquele tempo feio, aquela chuva, e enfim, tentando ler um pouco e orando um pouco. Daqui a pouco eu entrei no avião e subi. Na hora que o avião decolou, o tempo continuava feio. Quando chegamos a determinada altura, que passamos as nuvens, aquele tempo lindo, um sol nascendo, totalmente diferente do tempo com que eu tinha deixado o aeroporto. E nesse momento Deus falou comigo. Nesse momento de toda a dúvida que eu estava durante aquele dia, tudo que eu precisava resolver e tudo, e Deus falou comigo fortemente, bem nesse tempo. Nós aqui olhamos para a situação muito de perto, olhamos para uma situação que estamos passando muito próximo e conseguimos enxergar somente aquilo que está acontecendo no momento, né? Para mim foi a chuva que me deixou molhado, que me deixou ali numa situação ruim até para uma viagem. Para a irmã foi a questão do documento, que parecia não dar certo e tudo, mas a gente consegue ver a situação muito de perto. E quando Deus falou comigo nesse momento, Ele falou: Olha, você está aqui, você está olhando aqui. Se você se afastar da situação, eu estou aqui em cima, eu vejo tudo, eu conheço o fim desde o princípio. Esse é o Deus que eu creio. E foi assim que o Espírito Santo falou ao meu coração nesse dia. Ele falou que, assim como o Senhor vê a situação de longe, não é aquele momento ruim que vai definir essa situação. Não é aquele momento ruim que vai dizer se a situação é favorável ou não. A partir do momento que você entregou na mão do Senhor, já está resolvido de acordo com a vontade dele. Se a resposta for positiva, se a resposta for negativa, é, isso não cabe a nós dizer se é bom ou se é ruim, né? Uma resposta negativa, por exemplo, pode parecer para nós que é a pior das respostas, não era isso que eu queria ouvir nesse momento. Só que daqui a pouco, se a gente confia, não murmura e deixa com que o Senhor tome a frente e haja da maneira dele, vai ver que aquilo que ele tem para nós é muito maior. É muito maior. Mas eu não quero me estender mais também no meu testemunho. Eu quero trazer um pequeno texto aqui para complementar todo esse momento já de adoração que tivemos e tudo. E é muito bom isso.
me alegra muito também esse momento que passamos juntos aqui, onde todos participam, onde todos adoram, todos louvam, e isso é maravilhoso, porque eu creio que é isso que Deus quer de nós. Ele não quer que uma pessoa tenha total atenção e os outros sejam os meros espectadores. Estamos aqui para que todos possamos trazer a nossa adoração a Deus da maneira mais simples, mais pura e mais verdadeira possível. É por isso que eu acredito muito neste grupo, eu acredito em todos vocês que aqui se reúnem, e é esse o propósito, é simplesmente adorar a Deus da maneira com que fazemos. Todos no mesmo nível, na mesma pureza, na mesma intensidade. Quem puder, acompanha comigo. Eu quero ler um pequeno trecho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35. Essa passagem ela é conhecida, acredito que por muitos, e ela é contada em 3 livros aqui na palavra de Deus. Ela é contada no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas também. Depois vocês podem conferir e comparar cada uma delas. Em Mateus ela está no capítulo 8, Lucas também no capítulo 8, e aqui em Marcos ela está no capítulo 4. A partir do verso 35, fala da passagem onde Jesus ele acalma uma tempestade. E eu quero utilizar esse texto de Marcos, porque tem uma frase aqui, que é a frase que me chama a atenção para o que eu quero dizer hoje aqui. No verso 35 diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Essa é a expressão que me chama a atenção aqui no livro de Marcos, que a tradução para os outros livros ela não tem essa frase específica. Vamos para o outro lado. É isso que Jesus fala para os seus discípulos quando ele está de frente para o lago para fazer essa travessia, de frente para o rio ali para fazer essa travessia. Note que aqui Jesus ele simplesmente diz o que vai ser feito. Eles vão atravessar esse rio. A intenção deles é chegar do outro lado do rio. Ele não fala o que vai se passar, ele não fala como vai se dar essa travessia, simplesmente ele orienta os discípulos para que entrem no barco e vamos para o outro lado. E eu entendo que quando Deus nos dá uma direção, quando Jesus nos fala, quando temos essa convicção de que a direção é do Senhor, porque muitas vezes podemos confundir com aquilo que nós queremos. Cuidado, porque o nosso coração ele é enganoso. Às vezes nós queremos uma coisa, Deus está falando outra coisa para você, está apontando outra coisa, mas o teu coração está te levando para o outro lado. Então, vamos pedir isso a Deus, vamos pedir ao Espírito Santo esse discernimento. Porque quando a palavra vem do Senhor, como foi aqui para esses discípulos, vamos para o outro lado. A palavra vem do Senhor direcionada para você. Não há dúvida, não há medo, não há qualquer outra circunstância que vai te impedir de chegar do outro lado do rio. Se está estabelecido, se Deus falou, se Ele diz que você vai sair de um ponto e vai chegar no outro, você vai. O que vai acontecer no meio do caminho, pouco importa. O que vai acontecer dentro desse barco, pouco importa. Mas o que importa é que você vai chegar do outro lado. O que acontece? Muitas vezes, diante de uma situação como passamos, diante de uma situação como a irmã passou, poxa vida, a minha necessidade é uma casa nova, é um apartamento novo, é um carro novo, eu quero mudar de emprego ou qualquer coisa assim. Primeira coisa, se você consultou ao Senhor, se você entregou esse desejo do teu coração para Ele, a vontade dEle vai ser feita. Não quer dizer que seja a tua vontade que vai ser feita. E se, porventura, Ele te disser
que você vai sair de um lado e vai chegar no outro, você vai. No meio do caminho vai ter resposta negativa, vai ter problema, vai ter alguma complicação para resolver? Vai. Mas se ele está no controle, se você entregou essa direção para ele e ele disse que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. O que eu quero dizer aqui é que isso serve para uma mensagem como hoje, só que isso serve principalmente para nós atravessarmos pelas nossas provações. Porque é muito simples eu olhar para alguém e dizer assim, que essa situação vai passar, Deus está contigo, você vai chegar do outro lado. Mas quantos aqui podem usar essa palavra para alguém hoje? Pode dizer para alguém hoje que Deus está contigo, você vai chegar do outro lado do rio. Só que muitas vezes, quando o problema é com você, você pode se olhar no espelho e dizer, Deus está com você e você vai chegar do outro lado do rio? Ou será que quando você está no meio da dificuldade, será que quando a dificuldade é com você, quando o problema é com você, que você precisa ter a fé necessária, você consegue dizer para você mesmo que Deus está contigo e que você vai chegar do outro lado do rio? Ou será que precisa uma outra pessoa falar para você? Eu quero seguir um pouquinho o texto, porque eu acredito que quando a situação é conosco, é mais difícil do que simplesmente eu bater nas costas de alguém e falar, meu irmão, Deus está contigo, isso vai passar. Mas a ideia aqui é que nós possamos aprender a ter essa fé para que quando nós estivermos dentro do problema, nós possamos olhar para nós mesmos e dizer, opa, Deus está comigo e eu vou passar por isso aqui. Porque somos falhos, assim como os discípulos de Jesus naquela época também eram. E eles eram próximos, estavam ali do lado de Jesus, eles conheciam, eles viam todos os milagres que Jesus fazia. E ainda assim, a fé deles era abalada. Eu vou seguir o texto aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Continuando no verso 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Aqui eu faço mais uma pausa e eu pergunto: aonde estava a confiança deles? Eles não podiam orar, acalmar a tempestade, eles não podiam entender que se Deus falou, nós vamos sair daqui, nós vamos chegar lá, eles iam chegar lá. Jesus não falou para eles assim, olha, vamos sair daqui, eu não sei o que vai acontecer. Não, Jesus falou para eles, vamos para o outro lado. Jesus já tinha dito isso no começo, e no meio do caminho, vindo a tempestade, vindo a dificuldade, o que eles falaram? Mestre, não te importa que morramos? No verso 39, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então imagina, meus irmãos, se eles que estavam ali dentro do barco, estavam acompanhando Jesus com todos os seus passos, estavam vendo tudo o que ele realizava, faltava a eles a fé? Será que para nós também isso não vai faltar uma hora? Muito provavelmente, quando chega o problema, quando chega a dificuldade, quando chega aquela dúvida,
Será que não vai faltar essa fé para nós? E eu quero dizer para vocês, se Deus está no controle da sua vida, se você entregou, confiou a sua vida a Ele, e tudo o que você vai fazer, você pergunta a Ele e Ele te traz a resposta, se não tiver vindo dele, eu não posso garantir. Agora, se Jesus está contigo, se vem dele a resposta, e ele falou, nós vamos sair daqui e vamos chegar ao outro lado. Pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir dúvida, pode vir documento negativa, pessoas perto de você que você pode confiar, daqui a pouco te viram as costas. Nada disso pode parar a sua fé. Nada disso pode te impedir de chegar do outro lado, porque aquele que tem o poder na sua palavra de dizer que nós vamos sair daqui e vamos chegar do outro lado, se ele já disse, se ele já decretou, não há nada no meio do caminho que vai fazer você parar. Existem pedras, existem buracos, existem espinhos, existem tempestades, dificuldades, mas elas não são capazes de te parar. Olhe para você mesmo e encontre em você essa fé, encontre em você essa confiança. Fecha-se, como diz em Mateus 6. Entra no teu quarto, no teu secreto, dobra os teus joelhos e ali você vai encontrar a resposta. Em Deus você vai encontrar essa fé, você vai encontrar a sua identidade, você vai encontrar aquilo que você precisa para ser fortalecido, para não se deixar abater por tempestades, pedras, buracos ou qualquer outro desafio que venha pelo caminho. Amém? Era isso que eu queria deixar para vocês aqui. Eu peço que daqui para frente continuemos essa reflexão, possamos colocar o nosso coração em Deus e tudo aquilo que fizermos, coloquemos primeiro diante de Deus, para depois tomarmos uma decisão. Porque se tomamos uma decisão, se tentamos avançar de acordo com a nossa vontade, pode ser que o menor dos ventos nos derrube no meio do caminho. Mas se Ele está na frente, não há tempestade que resista. Deus abençoe a todos.